Graça e paz, tudo bom com vocês? Hoje, quinta-feira, o tema é o corpo de Cristo. E a pergunta diz assim: o que é o corpo de Cristo? A resposta está lá em Colossenses capítulo 1, verso 8 e Efésios capítulo 4, verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 18 diz assim: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, o corpo de Cristo, né, é a igreja. No livro Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, na página 31, fala um pouco sobre a história de Paulo, mas começa assim o texto: o Redentor do mundo não apoia a experiência e o exercício em assuntos religiosos quando esses ocorrem à parte de sua igreja organizada e reconhecida. Muitos têm a ideia de que só devem prestar contas a Cristo por sua luz e experiência, de modo independente de seus reconhecidos seguidores aqui na Terra. No entanto, a história da conversão de Paulo nos fornece um importante princípio, os quais devemos sempre ter em mente. Vocês lembram? Cristo, ele levou diretamente Paulo à sua presença, né? E, no caso, Saulo ainda. E Saulo era alguém a quem Cristo destinou para uma grande obra, né? Mas o que o Senhor fez? Ele entrou em contato com Saulo, ele falou com Saulo, mas ele poderia ter explicado, ensinado tudo diretamente a Saulo. Mas não foi o que ele fez. O que ele fez? Ele interrompeu o curso de Saulo, para onde ele ia, né? E o levou ao contato com a igreja. Quando ele perguntou assim: Senhor, o que queres que eu faça? O Salvador levou ele a ligar-se à igreja e deixou que a igreja o guiasse quanto ao que deveria fazer. Ele passou 3 anos estudando ali com Ananias tudo sobre a igreja, né? Porque nós precisamos estar ligados à igreja, é como o Senhor deseja. A pergunta B diz assim: quantos corpos Cristo tem e por que às vezes há muitas corporações que alegam ser leais a ele? Efésios 4:4 e Isaías 4, verso 1 responde. Efésios 4, verso 4 diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Isaías 4:1 diz: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comemos do nosso pão e nos vestimos do que é nosso. Então somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Bom, então vocês já entenderam? Muitos podem chamar, né, pelo nome de Jesus, de Deus, de igreja de Deus, mas elas são independentes. Funcionam independentes, falam do jeito que querem, mas elas não são, né, a igreja de Deus, né? Porque a igreja de Deus é um só corpo, um só espírito, né, pelo qual nós fomos chamados. E aí o texto diz assim: há outra obrigação que muitas vezes consideramos levianamente, é o dever da relação para com a igreja. A conexão com Cristo envolve ligação com sua igreja. Você não está conectado a Cristo se você não está conectado à igreja de Cristo. Não tem essa possibilidade. Muitas vezes, as pessoas pensam assim: eu vou ficar em casa, eu vou ser crente em casa porque a igreja tem problemas e eu não aceito os problemas da igreja. Bom, família tem problemas, sabe? A gente tem que parar com essa ideia de que igreja é um lugarzinho perfeito. Não, a igreja são lugares de pecadores, pessoas que estão sendo moldadas o seu caráter, aperfeiçoando o seu caráter pelo Espírito Santo de Deus, pelo estudo da palavra, pela oração e pela convivência com os irmãos também. Porque uma boa maneira de aperfeiçoar o caráter é convivendo com pessoas. Porque ali você tem toda a experiência de temperamentos diferentes, ideias diferentes, posições diferentes, aonde você vai ter que colocar, vai ser colocado em prova. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para ter paciência, longanimidade, bondade, tudo isso que é fruto do Espírito Santo. E que nós só vamos exercitar se estivermos na igreja. Então, essa coisa de, eu vou ser crente em casa, não vai conseguir. Porque você precisa da experiência com a igreja, para que seu caráter seja moldado. É uma obrigação nossa
estarmos frequentando a igreja. A pergunta 6 diz assim: por que somos colocados em uma função dentro da igreja? Coríntios 12, verso 19 e 26, responde, diz assim, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a eles honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. Então a igreja assim, a igreja organizada para o serviço, ela é a ligação com ela e um dos primeiros passos de uma vida de serviço para Cristo. A lealdade a Jesus exige o fiel desempenho dos deveres da igreja. Se você é fiel a Deus, você desempenha os seus deveres na igreja. Você trabalha para Deus para que mantenha o corpo, a igreja, funcionando adequadamente, funcionando corretamente. E ninguém é melhor do que ninguém. Nem o pastor é superior ao zelador, ao diácono, nem o diácono é superior ou inferior a diaconisa, a departamental da assistência social, a departamental ou departamental de oração, todos são importantes, porque cada um no seu âmbito, no seu contexto, faz com que toda a engrenagem funcione bem, pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigada por estar comigo durante essa semana. Agradeço as orações. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que você seja um membro útil do corpo de Cristo.